Olá, eu sou Luiz Fernando, professor da licenciatura em Música da Universidade Federal de Roraima. Eu também estou no doutorado pelo programa de pós-graduação em Música da Universidade do Estado de Santa Catarina, e essa investigação foi resultado do período como pesquisador visitante no Departamento de Sociologia da Ghent University, na Bélgica, em parceria com Ricardo Ayala, que assina a coautoria deste trabalho. Gostaria de agradecer o apoio do programa CESAM a pesquisadores latino-americanos na Ghent University para este artigo. Com o título Inspirando uma mudança em notas sociológicas, o professor como agente no ensino superior de música, nós tivemos o intuito de situar a educação musical do ensino superior de música no Brasil em uma matriz conceitual sociológica. Com esse olhar ao fenômeno, buscamos compreender como acontece o relacionamento do professor com o documento político-pedagógico da licenciatura em música. O contexto é delimitado pela licenciatura em música, mais especificamente na relação do professor com o currículo. Essa pesquisa não pretende discutir este fenômeno pelas teorias do currículo nem por uma interpretação das teorias pedagógicas, mas compreender ações decorrentes dessa relação professor-currículo. Por isso, este olhar por uma lente sociológica. Para isso, precisamos conceituar alguns elementos importantes do funcionamento desse mecanismo social. A formação de professores é o principal objetivo da licenciatura em música no Brasil. A estrutura musical deste nível formativo está frequentemente evidenciada em um modelo conservatorial. Isso acabou incorporando a referência de uma música de tradição erudita, tanto de estrutura quanto de estilo de formas. Com isso, criou-se uma estética do que é ou do que não é deste grupo, o que chamaremos aqui de hierarquia estética. E como podemos entender o funcionamento disso? O livro A Reprodução, de Bourdieu e Passeron, descreve o funcionamento do sistema de ensino no qual reforça e reflete concepções de dominação e reprodução. Com essa teoria, os autores renovam o modus operandi sociológico e dão centralidade às noções de herança, estratégia e reprodução social. De maneira introdutória, a construção teórica revela as estratégias que visam transmitir a herança cultural com redes de relações e bens simbólicos, a fim de reproduzir a posição social ocupada. É importante registrar que Bourdieu e Passeron romperam com a ideia de que o agente ou ator social tem uma intenção consciente e racional, mas que pode agir de forma inconsciente, a partir de algo já incorporado e estruturado. Essa estrutura de disposições incorporadas e internalizadas, Bourdieu chama de hábitos, que será discutido aqui posteriormente. Situando a tradição educacional conservatorial como um dispositivo de distinção de classe, Bourdieu realiza uma crítica social sobre o julgamento do gosto. A partir de pesquisas empíricas que englobam elementos culturais em todas as áreas artísticas, Bourdieu registra que as distinções culturais são delimitadas a partir de concentração de poder de um determinado grupo. Essa delimitação é criada e mantida pelo acúmulo de capitais, constituindo assim hierarquias. Essas tensões são criadas e estão conectadas, delimitando o núcleo e mantendo sua força em relação aos grupos periféricos que orbitam nele. Entendendo o sistema de reprodução que existe na educação e as distinções que ocorrem no julgamento do gosto, como podemos inferir os conceitos sociológicos nesse fenômeno do ensino superior de música? Na teoria do campo social de Pierre Bourdieu, o conceito de campo está intrinsecamente associado aos conceitos de hábitos e capital. O campo é definido como uma arena social, local empírico de socialização, onde as pessoas interagem e lutam em busca de recursos desejáveis e limitados. Bourdieu usa a metáfora do jogo para explicar o campo, pois ele é uma ação articulada por seus jogadores. Então, é nesse espaço onde ocorrem as interações, transações e eventos que os agentes ou jogadores buscam obter sucesso com as regras do jogo.
Dessa maneira, o campo guia e demarca a proposta do ensino musical na educação superior institucionalizada, onde o currículo é a estrutura nesse campo educacional. A premissa central do conceito de campo está baseada na relação entre forças dominantes e dominadas, onde a estrutura revela-se hierárquica através da interação de diferentes capitais. Isso cria uma graduação de forças sendo mensuradas pelo capital. Um exemplo da relação dominante-dominado ou centro-periferia é registrado pela música erudita e as outras músicas, entre aspas, sempre pela perspectiva relacional. Se temos um modelo como núcleo ou centro, as distintas órbitas mais afastadas, como margens ou periferias, criam certa dependência ao núcleo, e essa dependência acontece inversamente também do núcleo com as distintas órbitas. O conceito de hábitos contribui com o entendimento da manutenção do sistema de regras nesse campo. Para o campo da licenciatura em música, esse conceito também nos ajuda a assimilar a tradição herdada pelos currículos de outras instituições. Então, do que se trata o hábitos? Hábitos compreende normas e tendências socializadas que orientam o pensamento e o comportamento dos indivíduos em um determinado processo. Bourdieu caracteriza ele como um sistema de disposições duráveis e transponíveis que passa a integrar todas as experiências. Assim, ele opera como uma matriz de percepções, apreciações e ações, explicando o desempenho de tarefas infinitamente diferenciadas, mas como é algo já pertencente daquele indivíduo. Com isso, o hábitos é traduzido como um esquema de regras compreendidas e internalizadas. E como podemos exemplificar esse conceito numa analogia com as atividades profissionais de um professor? Por exemplo, o professor que estudou propostas de ensino, que entende que como se relacionar com os alunos, que desenvolve diferentes atividades e assim por diante. Mas, ao chegar a uma instituição, o professor precisa entender outras atividades que ele não desempenhava antes. É com esse funcionamento administrativo, com o entendimento do sistema de registro de alunos e até mesmo com o relacionamento com colegas, como agir e o que não dizer. É com essas regras sendo internalizadas na socialização que a incorporação de um hábito se expressa, passando a utilizar regras que podem ou não estarem pré-estabelecidas. Inspirado no hábitos proposto por Bourdieu, Marcos Pereira traduziu a forma mantenedora do currículo do ensino superior das licenciaturas em música no Brasil como hábitos conservatorial. Este conceito tem crescido na literatura da educação musical brasileira e descreve o mecanismo estrutural dos currículos analisados, pois perpetua os modelos atualizando uma ideologia musical erudita. A teoria da estruturação de Giddens foi uma tentativa de reconciliar perspectivas sociológicas entre grupos ou níveis. Assim, a ligação e a relação entre eles é a base da estrutura-agência. Bourdieu não descreve claramente essa relação, mas ela está presente quando utiliza o conceito de hábitos como mecanismo de comunicação entre níveis. Com isso, emergindo de um conjunto de disposições internalizadas, a agência do indivíduo consiste na capacidade de agir independentemente das categorias da estrutura social. Se, por um lado, as categorias sociais definem ou limitam as escolhas pessoais, por outro lado, os aspectos agenciais do indivíduo respondem por suas preferências, atitudes, decisões, escolhas, aspirações e ações. Neste trabalho, concentraremos destaque ao conceito de agência. A agência é um conceito que caracteriza a ação do indivíduo sendo motivada pelo poder. A ideia de poder latente é quando o indivíduo exerce sua agência jogando com as regras existentes, convenções sociais e valores predominantes, denominada de agência não transformadora, sendo a versão mais utilizada de agência. Mas a agência individual pode ativar o poder factual para uma transformação muito maior, de maneira que modificam as regras, convenções e valores denominada de agência transformadora,
Então, o professor não está preso a um papel predefinido, externamente controlado, nem realiza um ato pedagógico de forma mecânica e impensada. Enquanto seu poder de agência latente ou factual for implementado, a interação com as estruturas sociais não será uma realidade monolítica, imutável ou facilmente previsível. O agente consegue modificar as estruturas constrangedoras, tanto para si mesmo quanto para os aprendizes. Assim, ele dá sentido deliberadamente ao próprio posicionamento e orientação, a fim de traduzir o currículo na sua dimensão praxeológica. Com isso, nenhuma abordagem de ensino será idêntica à outra. Podemos levantar a hipótese de que, embora a educação musical como campo reflete e reforça hierarquias estéticas, o currículo deve ser entendido em relação dialógica com a agência do professor, nem em total oposição, nem em total afinidade. Nessa dimensão praxeológica, currículo e professor atuam como duas forças interdependentes, nas quais o exercício da agência tem um poder transformador para a educação, seja na praxis cotidiana, como também para a transformação mais ampla da sociedade. Uma abordagem que enfatize o papel do professor assumirá um modo de agir previamente definido, bastante homogêneo e tendenciosamente inalterado. A noção de agência docente, por outro lado, destaca esse processo interativo em que a natureza da ação educativa é negociável, dinâmica e diversa. No entanto, é necessário notar que um foco excessivo na agência individual pode levar à ideia errônea de que a educação depende exclusivamente da vontade individual do professor e que, como tal, é composta pelas vontades individuais do corpo docente. Como observado, se a estrutura e a agência são interdependentes, isso não seria diferente no campo da educação musical, entre o currículo e o professor. Nem subordinado ao outro, nem opostos um ao outro. São duas dimensões relacionadas de forma dialógica, sendo permanentemente co-construídas e reconfiguradas. No sentido sociológico, essa lente implica a necessidade de olhar para a relação e não para os conceitos separadamente. A análise seria muito mais enriquecedora se estudássemos como esses dois níveis interagem, como um nível é traduzido para o outro, como se faz sentido, já que isso não pode acontecer automaticamente. Enquanto o currículo reflete as decisões tomadas pelos professores, da mesma forma acontece com as decisões relacionadas inversamente. Nessa visão sociológica da educação musical como um campo de forças, é preciso enfatizar a multidimensionalidade do currículo como instrumento educacional. Não será uma questão de simplesmente justapor um com o outro, mas de realmente observar a forma que o currículo e a agência do professor se articulam e se interagem. Enquanto a estrutura marca os limites de que é possível, a agência individual pode transformar o improvável em provável, o impossível em possível. Esta é, sem dúvida, uma nota de otimismo. A partir da sala de aula, a prática docente pode induzir, desencadear e promover uma mudança social. A partir de uma síntese de conceitos da teoria crítica da educação, foi destacado os pilares conceituais de campo, hábitos, capital, estrutura e agência. Através deles, a proposta da pesquisa foi de compreender que a educação musical não ocorre simplesmente em virtude da sua própria dinâmica institucional, mas como um campo de forças em permanente tensão. Essas forças refletem o ambiente social e, consequentemente, reforçam ele, realizando assim um efeito reprodutivo. Analisar criticamente as forças que impulsionam o campo da educação musical é relevante, pois identificar os problemas torna possível introduzir melhorias no sistema que vai muito além das explicações reducionistas de o que é certo ou o que é errado. Considerando a educação musical como um campo e o hábitos como regras utilizadas no jogo, é muito importante também ter em mente a concepção do professor como um agente, um jogador. Passada a noção do papel do professor como uma ideia bastante estática, para o conceito de agência do professor como uma visão dinâmica, refere a ele um poder latente e uma força de mudança. É enganoso considerar o professor como um mero executor da política educacional, porque é na dimensão praxeológica do currículo
que este poder latente de agência do professor se torna mais evidente. Gostaria de registrar mais uma vez o meu agradecimento ao apoio da Ghent University e à colaboração do Ricardo Ayala e do programa Cezanne nessa etapa da minha pesquisa. E a ti por assistir este vídeo até aqui.